Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa segunda-feira, as leituras falam para a gente que nós devemos renovar a nossa confiança na ressurreição e manifestar nossa acolhida a Jesus e a sua palavra. Então, que nós possamos celebrar com alegria e fé. Então, a primeira leitura está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 18. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitado primeiro. Depois de nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, a primeira leitura é um convite à alegria esperançosa na ressurreição. Os cristãos, diante da certeza da morte, movidos pela fé de que Jesus morreu e ressuscitou, confiam que Deus ressuscitará aqueles que adormeceram em e com Cristo. Então, que nós realmente possamos, anunciar isso a todos. Deus trará de volta com Cristo os que através dele entraram no sono da morte. Então que nós possamos, como fala aqui no final da leitura, consolar-nos uns aos outros com estas palavras, tá certo? E agora falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas capítulo 4, versículo 16 a 30. Lucas capítulo 4, versículo 16 a 30. Naquele tempo veio Jesus à cidade de Nazaré, onde fora criado, e entrou num dia de sábado, segundo seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E encerrando o livro, e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho, e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? E ele lhes disse: Sem dúvida me direis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, o expulsaram da cidade, e o levaram até ao cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Então, no Evangelho, Jesus, pela força do Espírito Santo, vai a Nazaré, onde fora criado. Ali, em dia de sábado, na sinagoga, ele proclama cumprida em sua pessoa a passagem de Isaías que acabara de ler. Em Jesus, movido pela unção do Espírito, será anunciada ao mundo todo, especialmente aos pobres, a boa nova do reino. Agindo pelo Espírito, tema caro a Lucas, Jesus proclamará a liberdade aos oprimidos e aos presos, física e espiritualmente. Todos os que o ouviram ficaram admirados com a graciosidade das suas palavras.
porém, infelizmente, duvidaram dele. Disseram assim: não é este o filho de José? Rejeitaram o profeta dos profetas pela sua aparência humana. Jesus lhes diz ainda que nenhum profeta é bem recebido ou do agrado de seus conterrâneos. Então, furiosos, os nazarenos expulsaram Jesus e queriam jogá-lo no precipício. Mas Jesus passou pelo meio deles e, apesar de não terem recebido, passou. Rejeitado, continuou o seu caminho ungido pelo Espírito, cumprindo sua missão. Então, que a gente possa refletir, né, o Evangelho de hoje é assim. Hoje eu acolho Cristo e me deixo ser ungido pelo Espírito? Renovo minha confiança e esperança na ressurreição? Manifesto ao Senhor meu desejo de estar com Ele para sempre? Então, que nós possamos refletir, né, isso, né, que nós possamos sempre fazer a vontade de Deus, anunciar o Evangelho de Cristo a todos, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, terça-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.